Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e termos este encontro. Hoje é quarta-feira. Quero lhe lembrar que é dia de culto de oração em nossa igreja. A partir das 19 horas, a igreja se reúne para orar ao Senhor, para compartilhar também necessidades e desejos nos pequenos grupos dos quais você pode tomar parte, para estudar a Bíblia Sagrada, estudar a Palavra de Deus, e você é o nosso convidado. Nosso desejo é que você possa visitar a igreja hoje, ou se você está próximo a alguma outra igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica que também se reúna hoje para a oração, você pode também visitá-la, mas não perca a oportunidade de gastar algum tempo conversando com Deus e na companhia de outros irmãos para adorar ao Senhor e para ouvir a sua voz. No começo desse dia, quero deixar um abraço especial para os aniversariantes. Que Deus cuide de sua vida, que Deus os abençoe grandemente, é o nosso desejo de coração. E a todos o convite é que agora dediquemos alguns instantes ao estudo da Palavra de Deus. Certamente Deus tem algo a lhe falar. No Evangelho segundo João, no capítulo 3 e no versículo 17, nós lemos o seguinte: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Temos, desde segunda-feira, refletido sobre alguns temas interessantes relacionados à identidade de Jesus. Quem é Jesus? E mais especificamente, de que forma Jesus é apresentado na Bíblia, nos Evangelhos e no Evangelho segundo João. É por isso que temos destacado desse Evangelho algumas afirmações a respeito de Jesus Cristo. O texto que lemos hoje, bastante conhecido, faz referência a Jesus como sendo Salvador. Aquele que viria para salvar. É esta a declaração do texto que lemos. É interessante que o texto deixa claro que ele não veio para julgar, mas para salvar. E aqui um pequeno parênteses para lembrar um detalhe. A Bíblia fala de um outro momento, quando Jesus virá ao mundo uma segunda vez, e aí sim virá para julgar. Haverá um momento em que Jesus será o grande juiz, ao término dos tempos, quando de sua segunda vinda. Mas quando Jesus veio ao mundo e se fez carne, ele não veio para julgar, ele veio para conceder perdão, para trazer perdão, para apresentar de modo prático e vívido a misericórdia de Deus. Tanto é que ele veio para entregar a sua vida, e ele mesmo diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mais adiante, refletindo essa mesma ideia, o apóstolo Paulo vai declarar na carta aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Embora nós não merecêssemos, todos somos pecadores, todos sem exceção. Jesus veio ao mundo e veio para morrer por nós, veio para nos conceder salvação. Naturalmente, ao lermos essa declaração, nós nos lembramos de um outro momento, este quando Jesus foi anunciado pelo anjo a José, e de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 21, José ouve do anjo a seguinte afirmação, que Maria daria à luz a um filho, e esse filho deveria ter o nome de Jesus. E explica: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio nome Jesus, de origem hebraica, traz esse significado de Salvador. Convém lembrar que a mesma raiz de nomes como Josias ou Josué, nomes que lembravam grandes líderes e libertadores do povo de Israel no passado. Jesus é, portanto, apresentado como Salvador. Para que entendamos um pouco melhor este conceito de salvação, convém lembrar o nosso estado, a nossa necessidade. De acordo com a palavra de Deus, todos somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3, versículo 23. Não apenas aprendemos na Bíblia que somos pecadores, mas que este pecado compromete nossa relação com Deus. E já no Antigo Testamento, em Isaías 59, versículo 2, nós aprendemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Passamos a estar então separados de Deus. Não apenas isso, Jesus vai ensinar que o pecado escraviza. E ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecadores,
separados de Deus, escravizados. Como se isso não bastasse, a Bíblia vai nos dizer ainda uma outra verdade importante, é que o pecado condena. Paulo diz isso na primeira parte do versículo 23 de Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Estamos, portanto, condenados à perdição eterna, à morte eterna, à separação eterna de Deus. Pecadores, e todos o somos, separados de Deus, escravizados pelo pecado e condenados à morte eterna. É por esse estado de coisas e por essa situação que nos atinge a todos nós, que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador. Entendemos então que a salvação inclui a libertação destas condições. Se somos pecadores em Cristo Jesus, nós somos purificados. Se o pecado nos separa de Deus, Cristo proporciona a reconciliação. E Paulo diz também na carta aos Romanos que justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado escraviza, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em outro momento teria dito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se estávamos em pecado, Cristo nos trouxe a libertação do pecado. Se o pecado nos separa de Deus, Cristo proporciona nossa reintegração ao Pai. Se o pecado escraviza, Cristo liberta. Mas finalmente, se o pecado condena, Cristo nos traz vida eterna. Por isso, o versículo anterior àquele que lemos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo proporciona vida eterna. Salvação do pecado, salvação da separação de Deus, salvação da escravidão, salvação da condenação, é o que encontramos em Jesus. Ele é o nosso Salvador. Vamos falar com Ele. Pai querido, nós te agradecemos porque a Bíblia nos apresenta Cristo como aquele que proporciona salvação. Nós te agradecemos porque ao conhecer a Cristo nós experimentamos essa salvação que só Ele pode proporcionar. Muito obrigado por esta verdade que constatamos de modo vivo em nossa experiência. Que cada um daqueles que nos assistem neste instante possa conhecer a Jesus e tê-lo como seu Salvador. É em seu nome que oramos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.